100 milhões de unidades. Essa é a estimativa mínima de quantos fuzis AK-47 circulam pelo planeta hoje. O objeto é o fuzil mais reconhecido do mundo, mas a história de sua criação e o fardo que ele despejou sobre seu inventor são fatos que poucos conhecem. É uma trajetória sombria. No final, os horrores ligados a essa arma superam qualquer ficção. Como surgiu o fuzil que mudou a face da guerra? Mikhail Kalashnikov não queria ser um fabricante de armas. Na verdade, seu desejo era construir máquinas agrícolas. Mas o destino e a guerra decidiram o contrário. Mikhail Timofeevich Kalashnikov nasceu em uma família de camponeses. Ele foi o 17º de 19 filhos. Apenas 8 sobreviveram até a idade adulta. A infância foi brutal. Durante os expurgos políticos na União Soviética, sua família foi deportada para a Sibéria. O frio e a fome eram a rotina. Em 1941, a Segunda Guerra Mundial mudou tudo. Kalashnikov foi convocado. Ele servia como sargento sênior e comandante de tanque. Durante a Batalha de Bryansk, o desastre aconteceu. Um canhão antitanque alemão atingiu seu blindado. Kalashnikov sobreviveu, mas ficou gravemente ferido. 6 meses de recuperação em um hospital militar. Esse foi o local de nascimento do AK-47. No quarto de hospital, ele ouvia os relatos dos soldados feridos. As reclamações eram constantes. Os fuzis soviéticos eram lentos, pesados e falhavam. Eles eram inferiores às armas alemãs. Kalashnikov decidiu que mudaria aquilo. O exército já conhecia seu talento mecânico. Antes do ferimento, ele havia criado dispositivos de medição para tanques. O alto comando deu uma chance ao sargento. Ele começou a trabalhar como projetista. Para entender a visão de Kalashnikov, é preciso observar o que os alemães já faziam. O Sturmgewehr 44, ou esse TG-44, mudou o paradigma. Foi o primeiro fuzil de assalto bem-sucedido da história. Até então, os exércitos usavam fuzis longos com cartuchos potentes. Metralhadoras e submetralhadoras apenas tapavam os buracos entre cadência de tiro e poder de parada. Os dados dos campos de batalha mostravam a realidade. A maioria dos tiroteios ocorria em distâncias inferiores a 300 metros. Os cartuchos de fuzis tradicionais eram feitos para atingir alvos a mais de 1 quilômetro. Era um excesso desnecessário. No quadro técnico, nota-se o problema. Cartuchos grandes significam menos munição na mochila do soldado. O recuo forte impede o tiro rápido. O custo de produção é alto. As armas são pesadas. As submetralhadoras tentavam resolver isso, mas falhavam no alcance. Elas usavam calibres de pistola. Eram ótimas para limpar trincheiras ou casas, mas inúteis além de 50 metros. Faltava precisão e poder de impacto a média distância. A lógica de Kalashnikov era simples, um fuzil único para todos. Uma arma eficaz em um raio de 300 metros. Capaz de dar tiros precisos, 1 a 1, ou fogo automático em rajadas. Com isso, o soldado carregaria o dobro de munição. Esse conceito criou o cartucho intermediário. Ele preenche o espaço entre a munição fraca de pistola e o cartucho pesado dos fuzis de ferrolho. Os alemães foram os primeiros a dominar essa tecnologia com a munição 7.92 por 33 mm. O projeto de Kalashnikov estava apenas começando, mas o que viria a seguir transformaria o metal em um símbolo de revolução e morte em escala global. Não havia mais volta. O protótipo estava pronto para os testes de campo. 1943. O rifle STG-44 surge como o primeiro fuzil de assalto moderno da história. Ele disparava tiros precisos, utilizava um carregador de 30 projéteis e mantinha rajadas automáticas controláveis. O soldado conseguia carregar 200 munições sem sobrecarregar o corpo. Mas os alemães chegaram tarde demais. O regime colapsava em todas as frentes, quando a arma atingiu números significativos na linha de frente. A União Soviética capturou exemplares e focou no novo cartucho. Eles iniciaram o desenvolvimento de algo similar. O resultado foi o calibre 7.62 por 39 mm. Durante a guerra, o foco era a produção em massa de armas já existentes. Não havia espaço para um novo rifle.
mas o projeto permaneceu guardado sob vigilância. Os americanos tentaram seguir o mesmo caminho com a carabina M1. Ela era uma versão reduzida do cartucho 3006 do M1 Garand. Na prática, a munição não se mostrou eficiente. O projeto acabou abandonado em pouco tempo. Os alemães haviam encontrado o equilíbrio perfeito. E as nações que venceram a guerra notaram isso imediatamente. Os vencedores não levaram apenas plantas e protótipos, eles levaram os cérebros. Outubro de 1946, Operação Ozoav Yakin. No meio da noite, forças soviéticas invadiram simultaneamente as casas de 2.000 cientistas e técnicos alemães. A ordem era direta: façam as malas agora. Eles seriam levados para a União Soviética com suas famílias. Não houve resistência. Os alemães sabiam que a alternativa era a morte ou o Gulag. Hugo Schmeisser estava entre os capturados. Ele era o criador do STG-44. Schmeisser foi enviado para o principal centro de fabricação de armas soviético. Ele permaneceu lá até 9 de junho de 1952. Só então recebeu permissão para retornar à Alemanha, onde morreu um ano depois. No registro oficial, ele foi um colaborador voluntário. Na prática, ninguém sabe o quanto ele influenciou o que viria a ser o AK-47. O AK-47 copiou o STG-44? A resposta está no mecanismo interno. Ao olhar de perto, as diferenças são brutais. O sistema de funcionamento do fuzil alemão é fundamentalmente diferente do projeto de Kalashnikov. Visualmente, a inspiração externa é óbvia. Mas por dentro, o ferrolho rotativo do AK tem mais em comum com o M1 Garand americano do que com a arma alemã. O próprio Kalashnikov admitiu o fato. Ele afirmou ter combinado as melhores características de múltiplos designs globais. A competição russa envolveu 7 protótipos diferentes e diversos engenheiros. Foi um processo exaustivo. O rifle de Kalashnikov já vencia os testes de desempenho. Foi quando Alexander Zaitsev sugeriu uma mudança radical. Ele propôs unir o pistão de gás e o transportador do ferrolho em uma única unidade. Isso gerava um momento de inércia massivo. O mecanismo passou a ignorar sujeira, areia e resíduos de pólvora. Essa alteração criou a confiabilidade lendária da arma. O protótipo modificado tornou-se o verdadeiro AK-47. Em 1948, ele foi adotado oficialmente como Avtomat Kalashnikova. O mundo conheceu o AK. O impacto foi imediato. 100 milhões de unidades produzidas. Esse é o número estimado de fuzis da família Kalashnikov ao redor do mundo. Nenhuma outra arma na história chega perto dessa marca. Por que o AK é tão confiável? A resposta está na engenharia reversa da precisão. Rifles de elite possuem peças ajustadas com milímetros de folga. Mikhail Kalashnikov seguiu o caminho oposto. Ele projetou peças com folgas generosas e tolerâncias intencionalmente frouxas. À primeira vista, parece um erro de fabricação, mas na prática é o segredo da sobrevivência. Quando terra, lama ou areia entram no mecanismo, os detritos encontram espaço para se mover. O sistema não trava. O preço dessa escolha é uma precisão ligeiramente menor. Para um exército de recrutas em combate real, a confiabilidade vale muito mais do que a pontaria de alvo. Como funciona o coração da arma? O sistema de pistão de gás de curso longo define o AK. No momento do disparo, os gases quentes da pólvora saem por um orifício perto da ponta do cano. Esses gases entram em um cilindro e empurram um pistão conectado diretamente ao transportador do ferrolho. O curso desse sistema é 50% mais longo do que o necessário. No vídeo, observa-se: o mecanismo recua com força bruta. Isso garante que a arma funcione mesmo sem lubrificação ou coberta de sujeira. Existe um atraso de 5,5 milímetros antes do ferrolho destravar. Isso permite que a pressão dos gases caia para níveis seguros antes da abertura da câmara. O interior do cano e a câmara recebem um revestimento de cromo. O objetivo é resistir à corrosão e ao desgaste extremo. Em condições de campo, isso é vital. Especialmente ao usar munições antigas do bloco soviético, um cano cromado suporta entre 15.000 e 20.000 disparos.
Note o formato da munição 7,62 por 39 mm. O estojo é altamente cônico. Esse design foi criado para garantir que a alimentação e a extração fossem perfeitas. O formato cônico reduz o contato com as paredes da câmara, o que evita o travamento do cartucho. É por causa desse cone que os carregadores do AK têm aquela curvatura icônica. Os primeiros modelos usavam receptores pesados de aço usinado. A tecnologia de estamparia de metal ainda era instável. Quando os soviéticos resolveram esse problema, surgiu o AKM. Ele era mais leve, mais barato e usava chapas de metal estampadas. A maioria das pessoas chama qualquer fuzil desses de AK-47, mas, tecnicamente, quase todos os rifles espalhados pelo globo são AKMs. A nova versão introduziu o freio de boca inclinado. Os soldados soviéticos o chamavam de o apito. Ouve-se o som dos disparos e nota-se o efeito. Os gases saem para cima e para a direita. O rifle naturalmente tende a subir e torcer durante o fogo automático. O freio de boca empurra a arma na direção oposta, estabilizando o cano. O AKM permitiu a produção em massa em escala industrial. Outros países começaram a fabricar suas próprias versões, licenciadas ou não. Ele se tornou a base para quase todo o desenvolvimento subsequente da família Kalashnikov. Assim, o produto final estava pronto para dominar o planeta. Foram produzidas 100 milhões de unidades de várias versões. Não houve caminho de volta. No entanto, $0. Essa foi a estratégia de Moscou. Os soviéticos decidiram não cobrar taxas de licenciamento pela tecnologia do AK-47. Não foi caridade. Foi uma ferramenta geopolítica calculada. Eles entregaram os diagramas de fabricação para os aliados do Pacto de Varsóvia e para qualquer nação em desenvolvimento que buscasse apoio da URSS. O resultado foi uma produção em escala industrial, 200 tipos diferentes, 30 países fabricantes. A arma saiu do controle estatal e caiu nas mãos de organizações questionáveis ao redor do globo. O Vietnã se tornou o primeiro grande laboratório de testes. De um lado, as forças americanas. Do outro, o AK-47. Foi nesse cenário de selva densa que a crise do rifle americano foi exposta. As primeiras variantes do AK superaram tudo o que existia no Sudeste Asiático. O Vietcong e as forças norte-vietnamitas confiavam cegamente no equipamento fornecido pela União Soviética e pela China. Enquanto isso, o M16 americano enfrentava um colapso de confiabilidade. Tornou-se um escândalo nacional. Aproximadamente 80% das tropas dos Estados Unidos relataram falhas de alimentação no início da guerra. Não era apenas um inconveniente mecânico, era uma sentença de morte. O soldado apertava o gatilho, o mecanismo travava, o inimigo avançava. Muitos morreram tentando destravar suas armas sob fogo cruzado. A situação ficou tão crítica que a lógica de guerra se inverteu. Soldados americanos começaram a comprar rifles chineses tipo 56 no mercado negro. Eles pagavam do próprio bolso para usar a arma do inimigo. O M16 eventualmente resolveu seus problemas técnicos, mas a solução chegou tarde demais para os milhares que já haviam morrido em combate. O Vietnã cimentou a reputação do AK-47, o rifle que funciona em qualquer condição. Mas isso era apenas o começo. Se o Vietnã trouxe a fama, o Afeganistão trouxe o horror real. Em uma das maiores ironias da história militar, os Estados Unidos se tornaram um dos maiores compradores de fuzis Kalashnikov. Uma decisão que custaria caro nas décadas seguintes. Operação Ciclone. Foi uma das missões secretas mais longas e caras da CIA. O objetivo? Armar os mujahidin afegãos para combater a invasão soviética. O financiamento escalou dramaticamente. O programa atingiu o teto de $630 milhões. A missão era matar o maior número possível de soldados soviéticos. Por que a CIA não enviou rifles americanos? Porque enviar M16 seria uma prova óbvia do envolvimento dos Estados Unidos. A negação plausível exigia armas do bloco oriental. Eles optaram por comprar variantes chinesas, egípcias e turcas do AK. Os armazéns foram esvaziados e enviados para as montanhas afegãs. À primeira vista, uma estratégia brilhante de guerrilha. Mas na prática,
a semente de um desastre futuro. As armas não desapareceram quando os soviéticos se retiraram em 1989. O Afeganistão tornou-se uma sociedade militarizada, saturada de aço e pólvora. As facções Mujahideen, armadas até os dentes com dinheiro americano, fragmentaram-se. Desse caos sangrento, anos depois, surgiu o Talibã. Eles empunhavam as mesmas armas que a CIA havia fornecido. Quando os Estados Unidos invadiram o Afeganistão após 2001, a ironia se completou. Soldados americanos lutaram contra uma força armada, coincidentemente, pelo seu próprio país. Seus impostos compraram as balas que agora voavam em sua direção. 1991. O colapso da União Soviética abriu as comportas. Não havia mais controle central. Excedentes massivos de armas jorraram das ex-repúblicas soviéticas. Residentes economicamente quebrados vendiam hardware militar abandonado para ferros velhos por qualquer valor em dinheiro vivo. Relatórios da época descrevem a compra de armas como algo trivial. Era fácil comprar, era fácil vender, era fácil atirar. A dissolução da Iugoslávia acelerou o processo. Eles também produziam milhões de unidades de sua própria variante do AK. Essas armas encontraram seu caminho para terroristas e milícias em todos os continentes. Em lugares onde a demanda é alta e a oferta é infinita, o valor da vida humana despencou junto com o preço do rifle. Na Somália, Ruanda, Moçambique e Congo, os preços eram risíveis. Um AK-47 era vendido por valores entre 30 e 125 dólares. Durante a Guerra Civil de Ruanda, a saturação era total. Dizia-se que você podia comprar um fuzil de assalto pelo preço de uma galinha. O comércio ilegal centrado nos AQs movimenta bilhões anualmente. Mas olhe para este dado ainda mais estranho. Na África do Sul, a situação do AK-47 tornou-se bizarra. Criminosos não precisam mais comprar as armas. Eles podem alugá-las. Uma investigação de 2024 revelou a tendência. Gangues menores alugam rifles de assalto de grandes sindicatos criminosos. Por um dia, uma semana ou um mês. Essas armas alugadas são notoriamente usadas em assaltos a carros fortes e emboscadas em rodovias principais. A arma tornou-se um símbolo tão poderoso que transcendeu sua função. Moçambique a colocou em sua bandeira nacional. É o único país do mundo com um fuzil de assalto moderno como parte de seu emblema oficial. Mas a plataforma AK não parou de evoluir após o design original de Kalashnikov. 1974. Os soviéticos introduziram o AK-74. Eles criaram um novo cartucho que ganharia sua própria reputação terrível. O objetivo era balística, menor, mais rápido, mais leve. O calibre 5.45 por 39 mm entregou exatamente isso. A trajetória era mais plana. O recuo era menor do que o antigo 7.62. A velocidade na boca do cano subiu para cerca de 920 metros por segundo. Testes mostraram a diferença brutal no controle. A energia de recuo livre do AK-74 era de apenas 3,39 joules. O antigo AK-47 batia com 7,19 joules. O sistema operacional permaneceu o mesmo, permitindo que qualquer conscrito usasse a nova arma imediatamente. No entanto, quando o AK-74 entrou em serviço na Guerra Soviético-Afegã, o horror começou. Os Mujahideen deram um apelido ao novo projétil, a bala venenosa. A razão estava nas características do ferimento. A bala tinha uma jaqueta de cobre e um núcleo de aço não endurecido. Mas o segredo estava no nariz do projétil. Havia um espaço de ar oco. Isso deslocava o centro de gravidade para trás. O ponto tornava-se instável no impacto. Ao atingir a carne, a bala não perfurava em linha reta. Ela começava a guinar e tombar dentro dos primeiros 10 centímetros de penetração. O projétil girava dentro do corpo. Os canais de ferida eram dramaticamente piores do que os produzidos pelo calibre antigo. As feridas eram devastadoras, mas a reputação de veneno veio de outro fator: infecção. Combatentes feridos eram frequentemente deixados sem tratamento por dias nas montanhas. Havia uma escassez severa de antibióticos no Afeganistão. A tendência da bala de ricochetear e fragmentar dentro do alvo
espalhava sujeira e detritos por todo o canal da ferida. Gangrena se desenvolvia rapidamente. Eles acreditavam genuinamente que os soviéticos haviam banhado as balas em toxinas químicas. A inteligência americana ficou alarmada. A CIA pagou $5.000 aos Mujahideen pelo primeiro AK-74 capturado durante a guerra. Eles precisavam desesperadamente estudar o novo rifle e seu cartucho aterrorizante. Desde então, a plataforma continuou evoluindo através de múltiplas gerações. A série AK-100 ofereceu o design em múltiplos calibres, incluindo o padrão OTAN. O AK-12 é agora o fuzil padrão da Rússia, adotado oficialmente em janeiro de 2018. O design também gerou uma família de metralhadoras leves, como a RPK, com canos mais pesados e carregadores de 75 tiros. A Sérvia empurrou a plataforma para uma nova direção com o fuzil M17. Eles adotaram o cartucho 6,5mm Grendel. Isso oferece vantagens balísticas sobre os calibres russos e americanos, com melhor desempenho a longo alcance. Quase 80 anos depois que Kalashnikov começou a desenhar em uma cama de hospital, seu design básico continua sendo adaptado. A máquina não para. 26 de dezembro de 2013. Mikhail Kalashnikov morreu aos 94 anos. Mas o que sua criação significou para ele? O rifle que Kalashnikov projetou para proteger a pátria soviética tornou-se a arma leve mais letal da história humana. As estatísticas são brutais. Estima-se que os AK-47 matem cerca de 250 mil pessoas por ano. Como comparar esse impacto? O cálculo é simples e sombrio. As bombas nucleares de Hiroshima e Nagasaki mataram juntas aproximadamente 200 mil pessoas em 2 dias. As mortes pelo AK-47 acumulam-se há mais de 75 anos em centenas de conflitos. Se olharmos por esse ângulo, o fuzil é a verdadeira arma de destruição em massa. O motivo é claro. Os AKs são usados todos os dias em algum lugar do planeta. Por que Mikhail Kalashnikov defendeu sua criação por tanto tempo? À primeira vista, ele parecia orgulhoso. Mas na prática, ele tentava transferir a culpa. Ele afirmava repetidamente que não era o design que matava as pessoas. A culpa era dos políticos. Para ele, os líderes manipulavam as organizações e os exércitos que usavam a arma. Sua intenção original era clara: ajudar e proteger seu país. Mas o alcance da arma foi além do que ele poderia imaginar. No vídeo, percebe-se a mudança de postura ao longo das décadas. Seus depoimentos ficaram mais sombrios. Em 2002, ele declarou: "Tenho orgulho da minha invenção, mas fico triste que seja usada por terroristas." O tempo passou e o peso aumentou. Em abril de 2012, aos 91 anos, Kalashnikov escreveu uma carta ao chefe da Igreja Ortodoxa Russa. O documento só foi revelado após sua morte. As palavras eram pesadas. "Minha dor espiritual é insuportável", ele escreveu. Ele questionava se era o culpado pela morte de todas aquelas pessoas, mesmo que fossem inimigos. O fuzileiro não conseguia mais ignorar o sangue no metal. Quanto mais ele vivia, mais essa pergunta martelava em seu cérebro. Ele questionava por que Deus permitia que os humanos tivessem desejos diabólicos, de inveja, ganância e agressão. Ele mergulhou em pensamentos sobre o mal absoluto. Não se sabe se Kalashnikov encontrou paz na religião. No seu enterro, ouviu-se o som seco dos ferrolhos. Uma última salva de tiros foi disparada para o alto. O som vinha, ironicamente, de rifles AK-47. Assim terminou a trajetória do inventor. O tribunal da história continua aberto.